Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele tudo fará. Salmos 37, verso 1. Ministério Pão Vivo. Vem comigo em meu canal no YouTube para mais lições dentro de nosso tema, a justiça de Deus. Ao lermos Romanos 1, 18 a 32, onde aparece a descrição de um mundo afastado de Deus, de um mundo em que, depois de Deus se revelar ao homem de diversas maneiras, além do homem ter a oportunidade, ter recursos para conhecer a Deus de modo natural, isto é, com os seus recursos naturais, exemplo, a sua consciência, o seu entendimento e também pela manifestação de Deus na criação, o que Paulo chama de o seu eterno poder. Deus se revelou através dos seus atributos divinos, provando sua divindade, embora tudo isso, mas no verso 18 está a terrível informação. A ira de Deus se revela contra os homens que detêm a verdade pela injustiça e por aí se vai. Ele mostra a baixeza espiritual do mundo. Temos que ter cuidado que existem aqui declarações que, mal interpretadas, elas podem nos levar ao desespero. Por exemplo, depois de Paulo ter descrito todos os devaneios espirituais, ele colocou nominalmente 21 falhas, 21 pecados cometidos pela raça humana. Ele disse que não há um justo sequer na terra. Se mal interpretado, vai entrar na mente da pessoa aquela impressão: ninguém. Aquilo que um discípulo disse para Jesus: Mestre, sendo assim, quem pode ser salvo? Ou ninguém pode ser salvo. Olha, quando Paulo fez essa descrição, ele não quis dizer isto. Lembre que aqui é um histórico espiritual do passado remoto e do passado dos dias de Paulo, passado apostólico, e do presente de nossos dias. Quanto ao passado remoto, logo após a criação, a gente percebe o afastamento do homem
de Deus. Ao pecar, perdeu-se, o homem perdeu a comunhão com Deus e se envolveu no pecado de pecado em pecado. Veio a punição de Deus, o dilúvio, porque diz o texto de Romanos, aliás, de Gênesis 6:5, que Deus viu a maldade do homem, que o homem era mau por natureza. E então, foi quando Deus decidiu mandar o dilúvio. Sobraram apenas 8 pessoas. Mas, que lástima, estas 8 pessoas que começaram ou que repovoaram a terra, logo vem um outro ato de rebelião, a construção da Torre de Babel. A Torre de Babel foi como que uma declaração, uma oposição frontal ao plano de Deus, ao propósito de Deus. E, diante de mais este ato de rebelião, um ato idolátrico, Deus teve aquela iniciativa, aquela decisão bendita. Ele partiu para a escolha de um homem. Desse homem, ele cumpriria. Aliás, ele cumpriu o seu propósito. Este homem chamado Abraão. Lembre que Deus chamou Abraão dizendo: sai da tua terra e da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Se tu uma benção. Os que te abençoarem serão abençoados. Os que te amaldiçoarem serão amaldiçoados. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Note, é aí que começa o grande plano de Deus de manifestar a sua justiça dentro do caos espiritual do homem. Mas o nosso alvo, a princípio, é mostrar que aquilo que Paulo escreveu lá no verso 18 de Romanos 1, a ira de Deus se manifesta do céu. Veja, esta ira se manifestou primeiro com o dilúvio, manifestou mais tarde na confusão das línguas em Babel. E o homem continuou o seu estado de rebelião. No período apostólico, não foi diferente. A oposição, a perseguição, a pregação do evangelho. No período apostólico, na era apostólica, a oposição, a pregação, homens de Deus foram mortos, foram torturados, foram presos. Continuou então o pecado, a perversidade dos homens e trazendo para os nossos dias
a gente percebe que, em realidade, Romanos 1, 18 a 32, é um raio-x perfeito da nossa sociedade, do nosso mundo. E então aparece aquele termo que Deus colocou tudo embaixo do pecado. Todos estão debaixo do pecado, sejam judeus, sejam gregos. Romanos 3, 9. Romanos 11, verso 29. Deus, ali o apóstolo fala que Deus colocou todos embaixo do pecado. Para quê? Para usar da sua misericórdia. Nós olhamos tudo isso e, a princípio, vem aquele choque. Qual é a saída, então? A gente está vendo a cada vídeo que mais luzes estão vindo sobre a nossa mente, o nosso coração. O alvo de Paulo não era provocar desespero, não era, ou não é, que o homem entre em pânico, já que todos estão embaixo do pecado, já que a lei não pode justificar ninguém. Então, fazer o quê? Vem a resposta. Vem a resposta no verso 24 de Romanos 3, após ele dizer: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Vem a boa notícia, vem o evangelho, a justiça de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Aleluia! É claro, a verdade não ficou oculta. O homem afastou de Deus. Os homens, todos, judeus, gregos, todas as nações, foram colocados embaixo do pecado. Mas não importa, existe uma saída para aqueles que crerem no Senhor Jesus Cristo, sendo justificados gratuitamente. A gente vai ver no vídeo de amanhã como entender esta justificação, esta gratuidade de Deus diante de tanta perversão da humanidade. Então, amanhã a gente se fala. Fiquem na graça e na bênção do Senhor Jesus. Amém e amém.